Boa noite. Deixa ele colocar na tela ali. Essa aqui. Então tá. Hoje eu vou falar sobre pensamento, sentimento, palavra e ação. Será que isso, principalmente o pensamento, será que ele constrói alguma coisa nas nossas vidas? Será que tem uma energia assim que consegue modificar as nossas vidas? Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, não vale dar a resposta antes. Vocês sabem quantos pensamentos nós temos por dia, em média? Eu, particularmente, mais de 3 bilhões. Nossa! Você está contando os que acontecem assim, ao mesmo tempo? Eu acho que essa conta não termina, né? É muita minhoca que passa na nossa cabeça para... Minhoca é cobra mesmo. Para ser sincera, é muita coisa. Nós não damos conta de tanto pensamento. Mas uma universidade da Califórnia diz que é em torno de 50 a 70 mil pensamentos por dia. Então, assim, e tem aqueles que a gente não se dá conta, né? Quando vê, tá pensando, aí pega aquela linha e vai, parece que não termina mais. Nós sabemos que o pensamento é a linguagem universal dos espíritos. Mais do que linguagem, ele é fonte geradora daquilo que fazemos, daquilo que sentimos, daquilo que nós somos, né? Mas se o pensamento, ele é criador, nós temos que nos perguntar o que eu ando fazendo com os meus... O que eu tenho criado, né, no meu entorno com aquilo que eu estou pensando, sem falar naquilo que está lá no subconsciente que de vez em quando vem, né? Será que eu estou trabalhando de acordo com as leis divinas ou será que eu estou me afundando mesmo? No plano espiritual, com o pensamento, eles conseguem plasmar roupas, casas, cidades, bem como os espíritos se unem de acordo com a sintonia. Mas e aqui na Terra, como é que funciona isso tudo? Não é fácil nós termos um pensamento correto. Ter disciplina mental requer determinação. E esse é um trabalho diário dos nossos sentimentos, porque eles são os condutores de ideias. É aí que mora o perigo, porque com a nossa imaturidade espiritual, nós ainda pensamos de forma egoísta e orgulhosa. Nos comportamos de forma invigilante, nos esquecendo das consequências dos nossos pensamentos, nós agimos em completo automatismo. O ato de pensar é a energia viva que emana de nosso cérebro físico e perispiritual. Então, essa energia ela vai ter que formar alguma coisa, né? Ao emitirmos um pensamento, dependendo do seu teor, ele vai ter um determinado peso energético e agirá em nós e ao nosso redor como fonte de harmonia ou desarmonia. Daí é que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Porque dependendo da linha daquilo que nós estamos pensando, parece que o ambiente vai ficando pesado, né? Nós atraímos pessoas e situações de acordo com a vibração que nós emitimos. Nós podemos atrair pessoas, situações, dinheiro, aquele amor. E aí a pessoa pode pensar, mas eu não posso ter atraído isso para a minha vida. Mas somos nós que atraímos. A lei de atração diz que você pode criar a sua realidade através dos pensamentos e sentimentos dominantes. Você cria a sua própria experiência. Nós não somos vítimas de nada. Tudo de bom ou de ruim que acontece conosco é por nós criado. Isso soa mal para quem se considera vítima do destino, né? Acha que não sou eu que estou fazendo isso comigo mesmo. E o que dizer quando nós criamos a nossa própria doença? Será que além de doentes nós deveríamos também nos sentir culpados? Então nós vamos entender quais são as implicações das leis divinas nisso tudo. O intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção e cada qual atrai os que lhe assemelham.
Então, dependendo do que a gente pensa, a gente vai ter uma turma, né? Dependendo outra turma que nos acompanha. Quando nós desejamos criar uma experiência, não é preciso palavras, basta a nossa intenção. Pensamentos e sentimentos, eles são ondas que vibram em determinada frequência. Uma onda forte é aquela que os pensamentos e sentimentos são focados, são coerentes, né? Eu sei aquilo que eu quero. Se você deseja uma determinada coisa na sua vida e isso não acontece, você mesmo assim está pedindo por isso, por uma situação ou por um bem material, seja lá o que for, já que você dá atenção para isso. E isso está no seu campo vibracional. Pensar repetidamente sobre aquilo que eu quero, não há necessidade alguma. A onda que porta a possibilidade de manifestação já se formou no campo quântico. Creia sem nenhuma sombra de dúvida, sem ansiedade em relação ao tempo que levará para que se manifeste aquilo que você deseja. Essa certeza é o princípio da atração. A consciência una ou todo só entende a linguagem das vibrações e vai atender ao seu pedido, se assim eu posso dizer, com vibrações semelhantes, ou seja, na mesma sintonia. Pedir é sentir. Então, olha essa imagem ali. Ela está entre a carreira e formar a família. Então, de repente, se eu estou pensando assim, eu acho que eu vou investir, vou estudar, vou ser isso, aquilo, aquele outro. Não, acho que eu vou casar e ter filhos. E a gente fica naquele balanço, né? Nem uma coisa, nem outra acontece nas nossas vidas. Nós não podemos oscilar no nosso querer, que os sinais vão começar a chegar. Na verdade, a onda que porta a possibilidade, ela é instantaneamente formada em outra dimensão da nossa realidade. O tempo que levará para nós percebermos vai depender somente de nós. Nós não podemos ficar emanando ondas diferentes da inicial. Por exemplo, eu posso pensar assim, eu queria uma Mercedes GLA 250. Não, acho que uma GLK. Quem sabe um Nissan? Não, acho que eu vou usar esse dinheiro para estudar. Então, assim, você não forma nada, né? Você fica numa coisa e noutra. Tem que ser bastante objetivo. Quando o sentido é intenso, seja ele positivo ou negativo, eu posso estar gerando uma doença, né? Tá achando que, não, mas eu acho que isso deve ser uma coisa ruim. Não, eu acho que eu vou morrer. Né? Tem que saber o que a gente está enviando para o universo. Então, se nós somos focados, a nossa possibilidade de manifestar aquilo que nós queremos é muito grande. Mas o mais importante de tudo, porque às vezes nós pensamos assim, mas eu penso naquilo que eu quero e não acontece. É que o seu alinhamento, ele lhe trará não aquilo que o seu ego quer, mas aquilo que a sua alma pode e precisa obter. Aceita e relaxa, né? Por isso que tem, talvez algumas pessoas pensem assim, mas eu queria ser famosa, nunca fui, me foquei. Não era para ser. A lei da atração e manifestação. Todo pensamento ou sentimento vibram, emitem um sinal e atraem de volta um sinal correspondente. Então, a gente fica aqui meio que como antena, né? Tentando atrair um sinal semelhante. Então, só basta para isso a gente não oscilar naquilo que nós queremos que a coisa vai acontecer. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações e, em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes os companheiros infelizes. Esse é um trecho do livro Missionários da Luz, de André Luiz. E ele nos diz que aqueles pensamentos são, muitas vezes, invocações, né? Nós estamos invocando os espíritos para que venham nos auxiliar. Como seres humanos, nós estamos aqui para evoluir.
Mas para alcançarmos esse objetivo, que é a nossa evolução, é necessária a observância de algumas regras de disciplina. São regras de vigilância dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Jesus, no seu Evangelho, ele nos trouxe diversos ensinamentos para que nós pudéssemos viver em paz neste planeta azulzinho. Quando ele nos disse orai e vigiai, ele estava claramente nos advertindo para que tomássemos cuidado com os nossos pensamentos e que também para que fizéssemos uso da oração a fim de que pudéssemos entrar em sintonia com as influências superiores. Quando ele nos disse, orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem, ele estava nos advertindo para nos afastarmos do ódio, que é tão nocivo para aquelas pessoas que cultivam o ódio, e também para que nos defendêssemos das influências mentais, tanto do plano físico quanto extrafísico. Palavra, sentimento igual a moléstia. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. Aliás, não pode ser de outro modo, porque muita gente cultiva a vocação para o abismo. As ações, sentimentos, os nossos pensamentos, eles dão origem a formas de consequências infinitas. Nós não temos ideia do que os nossos pensamentos podem produzir. Em virtude de cada espírito representar um universo em si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que nós lançamos nas correntes da vida. Portanto, a cólera, a desesperação, o ódio e o vício em todos, né? Mas o vício é algo mais fácil para nós, né? Talvez para algumas pessoas. Eles oferecem um campo perigoso a germes psíquicos na esfera da alma. Porque nós podemos ser viciados, por exemplo, em jogar, em beber, que são coisas mais comuns, né? Digamos assim. Então, assim como acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que se estabeleça um ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Por exemplo, se eu gosto daquela marvada, né, da cachaça, quem é que eu vou atrair para o meu lado? Alguém que também gosta de cachaça. Os espíritos que vêm, né, para nos obsediar ali para poder beber junto com a gente. Se eu gosto de jogar, se eu tenho qualquer outro vício, então eu tenho que pensar também nas minhas atitudes. A viciação, ela produz formas sombrias. É como se fosse, na minha grama surge aquele mato no meio da grama, por quê? Por relaxamento do proprietário, né, do jardim. A mesma coisa, se eu bebo demais, se eu tenho qualquer outro vício, eu vou atrair os espíritos que estão neste mesmo nível. A energia que contagia. Eu tenho certeza que cada um de vocês já teve uma experiência na vida em relação à energia dos outros que nos contagia. Nessa primeira imagem aqui, por exemplo, se os pais estão brigando, mesmo que estejam no quarto lá, meio que cochichando, a energia se espalha pela casa toda. Ai, as crianças estão sempre doentes, estão sempre com rinite, com bronquite, com qualquer outro it. Pode saber que a energia na casa não está boa. A mesma coisa numa cena de café da manhã. Imagina que está chovendo e todo mundo ali conversando, tomando café, e chega alguém e senta, e aí os outros olham e dizem assim, bom dia. Bom dia onde? Olha essa chuva, olha não sei o quê. Não murcha todo mundo que estava tomando café, fica aquele, sem graça, né? Então a energia, ela está o tempo todo interagindo na nossa vida. Os chakras são centros de energia ou de força que existem no interior do corpo fluídico do espírito ou perispírito. Os chakras, eles são condensadores de energia e a energia mental do espírito está
diretamente ligada ao bom ou mau funcionamento dos nossos chakras. Isto é, se a energia é construtiva ou destrutiva. Ela é mantida pelos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, nós não podemos deixar de cultivar o senso de responsabilidade em relação a tudo que nós pensamos, falamos e praticamos, porque isso tudo também afeta, né, a energia que circula no nosso corpo, no perispírito. As doenças, elas são resultado do uso inadequado das energias, isto é, são geradas pelo equívoco que cometemos por rebeldia ou ignorância em relação à vida e à sua finalidade. A doença tem um caráter positivo, pois alerta o indivíduo sobre os equívocos a que ele está se lançando para que possa corrigi-los. Antes de tudo, nós temos que pensar que a pior doença do corpo, ela não se compara à menor doença da alma. Portanto, nós estamos aqui para curar as chagas espirituais. Isso pode ser um bom ponto de partida para nós entendermos um pouquinho o que acontece na nossa vida. Não é demais nós afirmarmos que a doença física, longe de ser uma desgraça ou um castigo de Deus, na grande maioria das vezes, ela serve para corrigir as doenças da alma. Os nossos chakras, eles controlam o fluxo de energia que circula nos nossos órgãos, no nosso corpo, e quando eles estão funcionando de maneira adequada, eles fortificam e equilibram o nosso corpo físico. Mas todas as vezes que, por ignorância ou rebeldia, nós agimos contra a lei de amor, justiça e caridade, nós temos um bloqueio energético no nosso ser essencial. E com o tempo isso acaba refletindo no nosso corpo físico, porque a doença primeiro surge lá no nosso corpo, né, que não é o físico, e depois ele começa a aparecer do lado de cá. Como é ele que fornece a energia para a nossa vida, ao ser bloqueado, o resultado é a doença no corpo físico, né, o desequilíbrio no nosso corpo energético. São as doenças, portanto, elas são mecanismos de alerta, para que nós possamos começar a perceber o que eu ando fazendo com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas ações, né? É para nós despertarmos para podermos fazer alguma coisa enquanto há tempo. A doença, ela realiza um papel no nosso processo evolutivo, né? Ela tem a função disciplinadora, reguladora, convidando o ser ao equilíbrio. A doença, ela não é a causa, ela é a consequência das energias negativas que circulam nos nossos organismos espiritual e material. O controle dessas energias, ele é feito através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Portanto, nós possuímos energias que podem nos causar doenças porque nós somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Permanentemente, nós recebemos energia vital, que vem do cosmos, vem da alimentação, vem da irradiação de outras pessoas. Assim, nós somos responsáveis pelas energias boas ou más que nós distribuímos ao nosso redor. A energia que nós irradiamos às outras pessoas, ela contém uma carga energética, que é proveniente dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Daí que nós temos que constantemente observar os nossos pensamentos e sentimentos, porque nós contagiamos os outros. Por isso que, às vezes, nós dizemos que tem pessoas que nos reiniciam quando nós abraçamos, né?
porque eu não posso dizer, por exemplo, que se eu estou me sentindo mal, não, ao contrário, se eu estou me sentindo bem e eu estou com outra pessoa, eu abraço assim, ai, fiquei me sentindo mal com fulano. Mas se a minha energia é boa, eu não vou me contagiar com o outro. Pelo contrário, eu vou reiniciar o outro. Entenderam? A biologia dos pensamentos. Nós somos criaturas capazes de modificar a nossa biologia. Nós vemos isso, pessoas que se curam e simplesmente a ciência não tem explicação. O funcionamento das nossas células, ele está diretamente ligado a tudo aquilo que nós criamos, aos nossos pensamentos, né? E também são modificadas por eles. Por exemplo, se um pensamento foi produzido com base no medo, ele foi produzido pelo nosso ego. As suas ondas são baixas e, portanto, ele não é proveniente da nossa consciência superior. Agora, se eu produzir um pensamento com base no amor, ele também foi produzido pelo ego. Mas ele foi produzido pelo ego subjugado à autoaceitação, conectado com o coração e, portanto, esse pensamento provém da minha consciência superior. Por exemplo, se eu tenho um surto de depressão, isso faz com que o meu sistema imunológico seja completamente afetado. Agora, apaixonar-se, pelo contrário, né, faz com que o nosso sistema imunológico vá lá para cima. Então, é melhor se apaixonar do que ter um surto de estresse. A recordação, por exemplo, de uma situação estressante, ela não passa de um fio de pensamento na nossa vida, mas ela tem um fluxo nos nossos hormônios que é semelhante a uma situação de estresse. E a alegria, pelo contrário, ela nos mantém saudáveis. Então, nós temos que observar o nosso dia e procurar ver o que tem de melhor em cada situação que acontece na nossa vida, a fim de que possamos balancear todo, esse nosso sistema biológico. A boa notícia é que todo esse nosso perfil biológico ele pode ser alterado quando nós modificamos a nossa linha de pensamento, né? Quando vem um pensamento ruim, então eu procuro pensar noutra coisa que é para dar uma equilibrada, né? Quando nós mudamos a atenção, permitindo que a nossa consciência superior nos guie, através do sistema do amor, o ego somente será usado como um instrumento de apoio. Se nós quisermos saber como está o nosso corpo hoje, nós temos que lembrar o que pensamos ontem, o mesmo em relação a amanhã. O perdão. O Humberto falou no sábado sobre o perdão, foi maravilhoso. Eu aconselho vocês a olharem a palestra, mas aqui eu só vou falar um pouquinho. Eu acho que o perdão é essencial para a nossa evolução. Nós vivemos falando de perdoar o outro. Perdoa, porque aí você desliga, e, enfim, não fica só pensando. Mas muitas vezes nós esquecemos de perdoar nós mesmos, né? Nós somos cruéis demais conosco. Nós queremos ser perfeitos o tempo todo, não errar, e isso é praticamente impossível. Nós temos que dominar os nossos pensamentos, tentar deixar a mente vazia e lembrar que o dia de hoje ele é sempre melhor do que o dia de ontem, né? Porque a vida ela pulsa no presente e não no passado, porque o passado não passa de um arquivo na eternidade, né? O uso constante da alegria e da reverência ao Criador, né? Vendo o que há de bom em tudo que acontece nas nossas vidas é a melhor maneira de vivermos. A obsessão. Para dar uma palhinha sobre a obsessão, a minha próxima palestra vai ser sobre a obsessão sutil. E é muito interessante o quanto nós atraímos com o nosso pensamento situações que a gente não tem ideia em razão, né, da obsessão daquilo que nós pensamos. Mas, enquanto espírito, o homem não pode ignorar que, mesmo estando encarnado, atua em dois mundos e interage com seres que desconhecem em seu estado consciente. Isso significa que, enquanto hostilizamos alguém ou nos abandonamos,
a inocentes desvaneios ou nos entregamos a determinados sentimentos, como a autopiedade, por exemplo, podemos estar nos associando a energias e seres cuja potencialidade de periculosidade nem de longe poderíamos avaliar. Um pensamento inocente, que a gente acha que não vai dar em nada, só desejando mal para o outro, a gente acha que não vai dar nada. Mas o pessoal de lá está ligado, né? O tempo todo. Os espíritos imperfeitos, eles são instrumentos para pôr à prova a nossa fé na prática do bem. Como espíritos que somos, nós temos que progredir na ciência do infinito. Por isso, nós passamos pelas provas do mal a fim de chegarmos ao bem, porque em nós atuam influências más, que atraímos desejando o mal aos outros. Então, os espíritos correm para nos auxiliar. Por exemplo, se nós formos propensos ao assassinato, o pessoal todo de lá vem, mata, esgana, né? Mas também vêm os espíritos bons a fim de restabelecerem o nosso equilíbrio e nos deixarmos donos das nossas decisões, que é o bom e velho livre-arbítrio, né? O homem, ele pode se livrar dessa influência, né? Basta que ele mude a sua linha de pensamento a fim de atrair os espíritos superiores. Retribuir o mal com o bem é uma maneira de conquistar um amigo, mesmo que esse amigo seja um obsessor, né? Considerar doente aquela pessoa que nos agride é uma maneira de não nos sentirmos ofendidos no nosso amor próprio. Se nós agirmos assim, nós estaremos ganhando um amigo e ajudando esse espírito a se verticalizar e ascender na direção à luz. O que o Livro dos Espíritos nos diz sobre os pensamentos? Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. A gente não tem noção disso, né? Porque às vezes você está pensando no assunto e vem ideias completamente diferentes e a gente não sabe de onde vem. Mas tem um monte de gente ali nos sugerindo, né? De par dos pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros? Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura aos vossos, os nossos. Daí a incerteza de que vos vedes é que tendem em vós duas ideias que se combatem. Quem não tem duas ideias que se combatem? Né? Todo mundo tem. Como haveremos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Por isso que a gente diz, né? Marcou a questão no concurso, não muda. Foi a primeira ideia. Como lutar contra as forças mentais degradantes? As expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Cada célula física, ela é instrumento de determinada vibração mental. Nós estamos o tempo todo criando, renovando e destruindo. Por isso, eu trago aqui 2 exemplos. Digamos que eu esteja desempregada e eu chego para alguém e digo assim, sem lamentar, né? Sem aquela coisa, não. Se eu chego e pergunto para alguém, diz assim, ó, fulano, tu não tá sabendo nenhuma vaga na área tal, ao invés de eu abrir a minha boca e dizer assim, olha na internet, não é grosseiro?
É grosseiro, porque quem vem te pedir alguma coisa, mesmo que essa pessoa esteja se lamentando, esteja chorando, o que ela quer? Ela quer um carinho, ela quer um afago, ela quer um abraço, ela quer que o outro diga assim, não, fulano, me dá teu currículo, se eu souber de alguma coisa, eu te falo. A mesma coisa se alguém chega e diz assim, ai, estou precisando melhorar meu inglês. Ai, não tem jeito, não consigo aprender. Estuda! Não é grosseiro? É grosseiro, o outro está querendo que você dê uma alisada, que você diga assim, não, vai lá, eu te ajudo se precisar de alguma coisa. É por isso que nós temos que pensar antes de nós abrirmos a nossa boca. Porque nós devemos ser breves naquilo que nós vamos dizer. Porque cada vez que nós falamos, nós deixamos energia sair de nós. Nós temos que ser, eu me chamava, né? Eu dizia assim, meu nome devia ser Maria Sucinta. Eu trabalhei um tempo no judiciário, então eu recebia aquelas petições, né? 10 laudas, 20 laudas. Eu só li o início e o fim, né? Li a história, o que está pedindo e pá. Porque não tem sentido a gente ficar enrolando muito. Então, nós temos que, ao invés de falar, pensar sempre antes do que nós vamos falar. Nós não devemos fazer promessas que nós não vamos cumprir. Não se queixe. Não utilize palavras que projetem imagens negativas, porque essas imagens se refletem ao seu redor. Não use palavras de baixo calão. Não, piadas, fofoca, esse tipo de coisa, porque isso tudo é energia que está saindo de nós. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil para dizer, é melhor ficar calado. Se alguém vier te pedir alguma coisa, não tem nada para dizer, fica quieto, dá um abraço. Mas não fala, é melhor não falar. Nós temos que ser feito o universo, que é como um espelho. A natureza recebe tudo que nós enviamos para ela, né? Pensamentos, sentimentos, ações, e nos devolve isso tudo como reflexo nas diversas circunstâncias que acontecem na nossa vida. O mestre veio e nos falou da oração, né? Do orai e vigiai, porque toda prece é manancial de magnetismo. Então, se aquele pensamento ruim apareceu e ele continua ali insistindo, para 2 minutos e faz uma oração. Às vezes nós achamos assim, mas eu não estou com cabeça para rezar. Tem tanta coisa na minha cabeça, faz um ho'oponopono, desliga, né, para sair daquela linha de pensamento. Cocriar. Você cria a sua vida, você escolhe o que semeia, seus pensamentos são sementes e a sua colheita dependerá do tipo de sementes que você plantar. Mas nós temos que lembrar que o espírito criado, que somos nós somos co-criadores, porque o único criador é Deus, né? O criador de toda a eternidade. Nós vivemos nesse fluido cósmico universal, é o plasma divino, o hausto do criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então nós vivemos nesse hausto do Criador o tempo todo cocriando e é por isso que nós temos que observar, né, tudo que se passa na nossa cabeça. Por isso, nós devemos então vigiar os nossos pensamentos, pois eles podem se transformar em palavras. Vigiar as nossas palavras, pois elas podem se transformar em ideias. Vigiar as nossas ações, pois elas podem se transformar em hábitos. Vigiar os nossos hábitos para que eles não se transformem em vícios. E assim, pensando e agindo, estaremos refletindo um pouco antes de aninhar na mente qualquer sentimento, de dizer qualquer coisa, de praticar qualquer ação, de acolher no coração qualquer sentimento. Não sei se eu vou conseguir ligar o áudio. Não sei. Ele vai apertar lá. Great.
Não, é só apertar no slide ali que ele passa. Yes, yes. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Escravos da Palavra. Você já percebeu o quanto nos tornamos escravos das palavras que falamos? De como nos conduzimos por situações difíceis pela nossa própria fala? Os pensamentos, enquanto guardados na intimidade da casa mental, são propriedade única e exclusivamente de quem os idealiza. Porém, o pensamento que se converte em verbo falado passa a ser de domínio público e deveremos responder pelos reflexos dos mesmos. A palavra que edifica, enobrece, auxilia, é tesouro que dispensamos ao caminhar. Porém, o verbo ácido da crítica destrutiva, do comentário maledicente, buscando a desmoralização alheia, ou a acusação injusta do julgamento insensato, são dificuldades que amealhamos e das quais teremos que dar conta uma a uma. Assim, é atitude de sabedoria vigiarmos as palavras que saem de nossa boca. Pensar antes do falar é atitude sensata que nos poupa de muitos dissabores. Para tanto, é imperioso cultivarmos a reflexão e autoanálise do que se passa em nosso mundo íntimo, pois que a boca fala daquilo que está cheio o coração, conforme nos alerta Jesus. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que circulam em nossa casa mental cerca de 95 mil ideias ao dia, das quais 85 mil são repetitivas, doentias, monotemáticas. Para que o verbo se faça construtivo, é necessário o exercício da faxina mental, para que da mente possamos exteriorizar aquilo que não nos escravize negativamente. O exercício do silêncio interior, do isolar-se alguns instantes diariamente do mundo para se encontrar consigo mesmo, é fundamental. Ao mergulharmos no silêncio de nossa casa mental, vamos conhecendo e entendendo qual o mundo íntimo que carregamos e que muitas das vezes ainda se mostra totalmente desconhecido para nós mesmos. Vigiemos nossas palavras para que elas sejam úteis, proveitosas e edificantes. Evitemos o comentário maldoso, o julgamento precipitado ou a acusação indevida. Ainda, preservemos o nosso falar das expressões chulas, das comparações grotescas ou das piadas vulgares. O clima emocional e psíquico com o qual nos envolvemos é fruto do que pensamos e do que falamos. Se a mente ainda traz dificuldades, se os pensamentos infelizes ainda tomam nossa casa mental, muitas vezes nos perturbando, façamos o silêncio interior, deixando que lentamente aqueles pensamentos cedam espaço para outros, mais nobres e enriquecedores. Cultivemos o verbo elegante, a palavra de consolo, os temas edificantes, para que nossa boca não seja quem nos condene, fazendo-nos escravos daquilo que, de forma invigilante, expressamos com a palavra não refletida. É de se pensar, né? Então, para encerrar, eu trago aqui de novo as 3 peneiras de Sócrates. Um homem procurou o sábio e disse para ele: preciso lhe contar algo. Né? Você nem imagina o que me falaram sobre... Ele nem terminou de falar, Sócrates levantou a cabeça do livro e disse para ele: espera um pouco. Isso que tu vai me falar já passou pelas 3 peneiras. Peneiras? Que peneiras? É, as 3 peneiras. A primeira peneira é da verdade.
Você tem certeza que isso que vai me contar é absolutamente verdadeiro ou foi alguém que te contou? Como eu posso saber? Me contaram. Então, já vazou na primeira peneira. A segunda peneira é a peneira da bondade. O que você vai me contar, você gostaria que os outros falassem sobre você? Não, absolutamente não. Então, já vazou na segunda. E a terceira peneira é a da necessidade. Você acha mesmo necessário contar este fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Não. Então, se passar nas 3 peneiras, conte. Tanto eu, quanto você, quanto os outros irão se beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar entre os irmãos. E aí ele nos diz, pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas e pessoas medíocres falam sobre pessoas. Então fica aí para a nossa reflexão, eu sei que não é uma coisa fácil, às vezes quando a gente percebe já falou, né? Então vamos observar um pouco mais, né, o que está passando na nossa cabeça e saindo pela nossa boca. Muito obrigada, uma boa semana a todos.